cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar de pé então, orar e darmos início à nossa última aula do nosso quinto livro, Antropologia e Angelologia. Oremos. Querido Deus e Pai, a Ti rendemos adoração, louvor, porque o Senhor tem sido sempre bondoso conosco. A Tua graça tem sido continuamente superabundante sobre nossas vidas. Tua mão estendida sobre nós tem nos protegido, nos guardado o tempo todo, em todo o tempo. Te louvamos, ó Deus, por Tua bondade. Obrigado por estarmos aqui em Tua casa e aqui podermos aprender mais da Tua palavra. É o anseio do nosso coração, é o nosso desejo de cada semana, de cada dia, de cada instante, aprender mais de Ti. Então, Senhor, nós Te suplicamos que o Teu Espírito venha atuando, trazendo-nos entendimento, compreensão das verdades espirituais que estão para além do raciocínio meramente humano, terreno. Nos ajuda, Senhor, fale conosco, enche o nosso coração e a nossa alma da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Capítulo 3, na segunda parte do nosso material, do qual estamos tratando, Angelologia. Capítulo 3, página 45. As diferentes categorias de anjos. Capítulo 3, página 45. Diferentes categorias de anjos. Anjos são seres espirituais criados, dotados de apurado juízo moral e alta inteligência, porém desprovidos de corpos físicos. A Bíblia Sagrada somente menciona especificamente o nome de 3 anjos: Miguel, Gabriel e Lúcifer. Cabe aqui abrir um parênteses acerca de Lúcifer, que na verdade nas nossas Bíblias, na Bíblia que nós usualmente trabalhamos com ela, versões revista, corrigida, atualizada, enfim, nessas Bíblias não contém o nome Lúcifer. Você pode procurar, estamos lendo a Bíblia toda e você, se está estudando atentamente, percebeu que não lemos este nome e nem leremos, não consta em nossas Bíblias. Lúcifer, na verdade, é uma tradução feita por Jerônimo quando escreveu a Vulgata Latina, que é a tradução bíblica para a língua latina, e ele pegou o termo que aparece, na verdade, em nossa Bíblia, que é estrela da alva, e ali ele traduziu por Lucifer. Então nós não encontramos nas nossas Bíblias essa expressão, ela só existe na Vulgata Latina. Então, voltando aqui, este último, referindo-me a Lúcifer, este último com a ressalva de que por causa de seu terrível e inominável pecado de rebelião contra Deus, tornou-se Satanás. Sobre ele discorreremos no próximo capítulo. Então vamos começar com os anjos que têm os nomes explicitados na Bíblia Sagrada. O primeiro deles, Gabriel, cujo nome quer dizer homem de Deus, ou herói de Deus, significando também o poderoso, evidenciando o que o nome sugere. A palavra de Deus não menciona Gabriel como arcanjo. Ele aparece nas Sagradas Escrituras 4 vezes, como porta-voz de Deus, ou como revelador do propósito divino. Gabriel é mencionado 2 vezes no livro de Daniel. Na primeira vez, ele traz uma revelação a respeito do fim dos tempos. Então, a primeira vez que aparece na Bíblia a pessoa e o nome, obviamente, do anjo Gabriel, o anjo mensageiro, é a Daniel para revelar-lhe acerca das últimas coisas, uma revelação apocalíptica, escatológica, futurística. Essa é a primeira vez. Inclusive a revelação das 70 semanas de Daniel é a segunda
aparição dele continua sendo de caráter escatológico, revelando o futuro. Daniel estava vindo de um período extenso de jejum, oração, consagração, leitura dos livros, procurando pelos livros compreender se já havia chegado o tempo do término do cativeiro, e ali em jejuns, em oração, ele é então abordado pelo anjo Gabriel, que foi enviado a ele, e Gabriel, quando o toca para o despertar daquela consagração, ele estava fraco de tanto jejum. Gabriel o toca e dirige-se a ele, inclusive, usando a seguinte expressão: eu vim porque tu és, falando para Daniel, muito amado do Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Deus abriu-me uma exceção para você, porque você é muito amado. Você é um rapaz, né, um jovem, aliás, nessa já era um homem de meia idade, muito consagrado, dedicado. Ele está vendo sinceridade, pureza na sua vida, na sua devoção e no seu desejo de conhecer a revelação das coisas que estão por vir. Então Gabriel veio, por ordem divina, para atender uma solicitação da oração em jejum e consagração de Daniel. Então ele vem, e as duas vezes que ele aparece a Daniel, é para trazer revelações referentes ao tempo do fim. Então a segunda aqui, como estamos dizendo, tem a ver com as 70 semanas proféticas concernentes a Israel. A terceira vez que nós temos a aparição bíblica de Gabriel já é no Novo Testamento, quando ele vai aparecer ao sacerdote Zacarias, pai de João Batista. Lembram-se? Acerca do nascimento de João, ele está no templo, no altar do incenso, oferecendo incenso. De repente, ao lado do altar aparece o anjo. Ele, naquela conversa entre ambos, ele descobre, né, que a identidade do tal anjo é Gabriel. Gabriel diz: eu sou Gabriel, que assisto diante do trono de Deus. Esse assisto é mais ou menos querer dizer, sou um assistente direto. Estou ali diretamente ligado, junto ao trono de Deus. Então, o Senhor me enviou para te trazer a revelação de que tu haverás, você, sua mulher, vão ter um filho. Este será o precursor do Messias. Então percebam, duas vezes Gabriel aparece no livro de Daniel com revelações futurísticas, escatológicas. Terceira aparição dele já no Novo Testamento, a Zacarias, para falar sobre o nascimento de João Batista, que é o precursor do ministério terreno do Filho de Deus. A quarta vez que ele aparece é a Maria, trazendo efetivamente a notícia do nascimento do Salvador da humanidade, o Senhor Jesus. Este registro está em Lucas 1, 26 e 27. Ponto final. Eis as 4 menções que a Bíblia faz do anjo Gabriel. 2 vezes aparecendo a Daniel, uma vez a Zacarias, outra vez a Maria. Percebam, 1.600 anos de revelação bíblica, 66 livros, mais de 40 autores aproximadamente, e escreveram, e nós temos a menção de Gabriel apenas 4 vezes. E às vezes eu fico a me perguntar, porque tem vigília aí que dependendo do toque do pandeiro ele aparece no mínimo 5. Numa vigília, para passear. Só isso. O assistente direto do trono de Deus. Se o negócio estiver bom aqui, ele... Dá licença aí, Jeová, eu vou a passeada ali, que o negócio lá está melhor do que aqui. E aí ele vem passear no meio da igreja. Então, irmãos, nós acreditamos nos anjos? Sim. Estamos estudando angelologia bíblica. Então, como é que você pode, à luz da Bíblia, 1.600 anos de história bíblica, os personagens bíblicos aqui que dispensam comentário, abnegados homens de Deus, santos homens, o que dizer aqui de Paulo, o que dizer aqui, enfim, se a gente fosse começar a citar, Gabriel aparece 4 vezes, e aí começa essa banalização, Gabriel aqui, Gabriel ali, Gabriel lá, ó. Aí vem o hino, lá vem o Miguel, vem o Gabriel, e vem não sei quem, não sei quem, não sei quem. Então, nós estamos sendo extremamente escriturísticos, estamos indo pelo que a Bíblia diz. O que passar da Bíblia, bom, já não é da nossa alçada, já não é da nossa competência. Quem quiser crer, esteja na liberdade de crer, será respeitado. Agora respeite também quem não crê, porque não é bíblico.
tá? Não sendo bíblico, sendo a experiência de A, B, C, D, eu tenho a opção de crer ou não crer. Sendo bíblico, eu não tenho opção, a não ser que eu queira ser contra a Bíblia. Não sendo bíblico, eu tenho opção. Não acredito, não sei, parece que não teve propósito, etc. Mas eu acredito, ok, respeito você que acredita, me respeito que não acredita. Nós podemos ter essa divergência, haja vista não ter respaldo bíblico, a experiência A, B, C, D, E, por aí vai. Então, fechado este comentário aqui, antes de falar do arcanjo, tem mais aqui uma etimologia, dá uma olhada aqui no slide. Gabriel, homem de Deus. O anjo Gabriel, a palavra Gabriel vem do hebraico, que aqui já está, e do grego, aqui está em grego, Gabriel, ou Gavril. O V, o nosso som de V e B no grego, ele se mescla muito. Significa guerreiro de Deus, homem de Deus. Então Gabriel é o anjo, tá? A Bíblia não o chama de arcanjo. A gente vai falar na sequência sobre arcanjo. A Bíblia, quando usa a expressão arcanjo, nunca a utiliza no plural. Nós não encontramos a Bíblia pluralizando a expressão arcanjo. Então, eu não posso dizer que Gabriel é um arcanjo. Eu não posso dizer, porque a Bíblia sempre usa arcanjo no singular e conectado à pessoa de Miguel. Então, estamos estudando Gabriel aqui como um anjo específico de Deus para anunciar grandes mensagens procedentes do coração do Senhor. Foi enviado, como dissemos, a Daniel no Antigo Testamento, mais tarde no Novo Testamento, durante a anunciação dos infantes João Batista e Jesus Cristo. Então essas as aparições. No Velho Testamento, Gabriel manifesta-se com extrema sabedoria e autoridade e grande poder, delegados por Deus diante do profeta Daniel, ao interpretar de forma extraordinária uma grande visão de natureza escatológica. Cabe salientar também, a gente já vai entrar no mérito com mais profundidade, quando falarmos tanto do arcanjo Miguel, quanto no próximo capítulo, quando tratarmos das hierarquias demoníacas, nós iremos salientar o episódio em que Gabriel é enviado para levar a mensagem a Daniel, e ele é impedido de passar, ele está vindo do terceiro céu, os demônios estão no segundo céu, tá? Os demônios estão lá embaixo, estão lá em cima, não no terceiro céu, mas também estão no céu cósmico, espaço sideral, o céu das nuvens, estrelas, etc. Então eles fizeram um bloqueio para impedir a passagem de Gabriel com a resposta. Eram demônios de uma hierarquia elevada, poderosos. E aí o que acontece? Está na Bíblia, a gente vai ver. O arcanjo Miguel é designado a que venha batalhar nesse espaço cósmico, sideral, neste espaço aéreo, aí, uma batalha no espaço aéreo, abrindo o caminho para a passagem de Gabriel, para que este entregue a mensagem a Daniel. É muito né? Miguel, Daniel, Gabriel. Então, perceba, se Gabriel fosse um arcanjo guerreiro, a gente poderia imaginar, com muita tranquilidade, que ele mesmo naturalmente faria esta batalha para ele atravessar e chegar até Daniel, levando-lhe a mensagem. Mas como ele não é um anjo ou um arcanjo, ele não é guerreiro, ele é mensageiro, ele foi impedido, então foi enviado um anjo guerreiro para abrir caminho para que o mensageiro cumprisse a sua missão de entregar a mensagem. Isso a gente vai observar até aqui neste capítulo, os diferentes tipos de anjos, porque Deus criou os anjos com designações específicas, e um não faz aquilo que é designado ao outro. E, naturalmente, é assim que Deus deseja que ocorra no mundo natural entre os homens, especialmente a sua igreja. Deus deu para a igreja pastores, evangelistas, mestres, profetas,
dons espirituais, etc. Porque a igreja é um corpo. Então, cada um dentro da sua função, cada um dentro do seu chamado específico, cumpre o propósito que Deus estabeleceu. E assim o corpo funciona de uma forma extraordinária. Agora, quando um abdica da sua função porque quer fazer a do outro, aí não dá certo. O pastor quer ser cantor, o cantor quer ser profeta, o profeta quer ser cantor, e aí vai, um quer o lugar do outro, e aí vai criando aquela desarmonia do corpo. Deus criou cada um com a sua função específica. Os seres angelicais assim o são. Um não faz a tarefa do outro. Só teve um que ficou insatisfeito com a função com a qual foi criado. E aí você sabe qual é o final da história dele. Não estava satisfeito com a forma como foi criado e para o que fora criado, quis ser diferente, quis ser igual a Deus, olha o problema que trouxe, né? Então Deus criou cada um. Assim também no mundo natural, espiritualmente falando, em relação à igreja, corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. Se cada um cumprir com galhardia, cabalmente a sua função, o corpo deslancha, é uma maravilha. Quando um começa a querer a função do outro. Então perceba, voltando aqui para não escapar, Gabriel é mensageiro, ele não entra na batalha. O Miguel é guerreiro, ele abre o caminho, mas o Miguel não desce para trazer a notícia é o Gabriel que é mensageiro, e assim sucessivamente. E a gente vai ver os demais aqui, cada um na sua funcionalidade específica. No Novo Testamento, somente o livro de Lucas cita o nome de Gabriel, onde o próprio Gabriel identifica-se como aquele que assiste diante de Deus. E ele então vai anunciar o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Vamos falar agora de arcanjo. Do grego arqueangelos. A palavra arcanjo, do grego arqueangelos, significa anjo principal. O prefixo arque sugere tratar-se de um anjo-chefe, principal ou poderoso. Na Bíblia, mais precisamente no livro, na epístola de Judas, versículo 9, e 1 aos Tessalonicenses 4,16, aparece a menção de apenas um arcanjo, Miguel. Seu nome em hebraico significa quem é como Deus. Essa expressão arqueângelo, arque, na nossa Bíblia, geralmente ela é traduzida como principal. Tem uma expressão, quando Jesus vai curar a filha de Jairo. Se você ler na Bíblia, no original, em hebraico, vai dizer que Jairo era um arquê da sinagoga. Era um arquê, um principal da sinagoga. Então, geralmente, é traduzido assim: arqueângelo é um anjo principal, tem proeminência, é um anjo de destaque, é um anjo que lidera. E, frisamos aqui mais uma vez, a Bíblia se refere a arcanjo no singular, sempre a Miguel. Nas Escrituras, Miguel é descrito como o arcanjo, não como um, mas como o arcanjo, o líder das hostes angelicais, no conflito com Satanás e os seus anjos maus. Um dos primeiros príncipes, vosso príncipe, o grande príncipe, defensor do seu povo. Vamos lá o texto de Daniel 10. Pegue sua Bíblia aí, que é justamente o texto que nós estamos aqui mencionando. Daniel capítulo 10. Pega aí no versículo... Vamos começar no versículo 10. Só leia a epígrafe do capítulo 10 para que entenda aquilo que nós vamos resumir. A epígrafe diz: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Este anjo que anuncia
naturalmente é Gabriel. Vamos pegar aí a partir do versículo 10. Daniel está narrando. Aliás, vamos ver o 9. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Estava deitado com o rosto no chão, caiu assim, depois conseguiu se mover, ficar sobre o joelho, apoiado sobre a palma das mãos. E ele está narrando a experiência. Versículo 11. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo, diz Daniel. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia, isso é um demônio. Isso aqui é um demônio. A gente vai falar daqui a pouco nas categorias de demônios. Príncipe do reino da Pérsia é um demônio que comanda aquela região. Olha o que Gabriel está dizendo. O príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. Isso aqui não é um homem que vai impedir Gabriel de passar. Não é um príncipe ser humano. Isso aqui é uma potestade designada por Satanás a oprimir, enfim, dominar aquela região. Ele se opôs a Gabriel, impedindo que Gabriel passasse por quantos dias? 21 dias. Então perceba, foi o tempo de jejum de Daniel. Daniel começou a orar e jejuar. No primeiro dia, Gabriel está dizendo, no primeiro dia eu vim. Você dobrou o joelho, começou a se humilhar, a orar, a ordem foi dada. Vai lá. Eu saí. Quando chegou no espaço cósmico, o príncipe da Pérsia parou diante de mim e não deixou eu passar. Isso levou 21 dias. E o Daniel está lá orando e jejuando, 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 está lá orando e jejuando. Agora, olha, a resposta saiu no primeiro dia. Mas olha o que é uma batalha. Às vezes você está falando, me responda, assim, me responda. Eu já até mandou a resposta, agora a batalha está no outro nível. Está no outro nível. Está travada para que não chegue até a quem de direito. Isso é Gabriel que está revelando. Vou voltar no 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei meu... E aí segue, enfim, a narrativa. Depois ele fala do príncipe da Grécia. Enfim, vai narrar a sequência da batalha espiritual. Mas o que eu quero destacar é justamente essa parte. O Gabriel saiu com a mensagem, sofreu uma oposição que durou 21 dias. Você tem que imaginar, aliás, não é nem imaginar, a gente precisa conhecer a realidade do mundo espiritual, está revelado. Não é questão meramente imaginativa, é uma questão que está revelada e nós precisamos entender uma batalha espiritual. A resposta foi imediatamente liberada, mas houve uma oposição no mundo espiritual. Daniel continuou orando, e aí agora veio 21 dias depois o Miguel. Isso com muita insistência de jejum e oração do Daniel, que por sua vez é muito desejado, que já tinha quase 80 anos
e que com 14 estabeleceu um estilo de vida de 3 orações por dia. Você sabe quanto dá isso em oração em quase 60 anos? A vida de oração que ele tinha com Deus. Estabeleceu uma vida de oração de 3 vezes ao dia com 14, aqui está com quase 80, orando, jejuando, e essa batalha travada, e vem o Gabriel, 3 semanas depois o Miguel, para você entender, irmão, que nós não podemos banalizar esse negócio aí de vem anjo, volta anjo, passeia anjo, anda anjo, aparece anjo, se pendura anjo. Ó como é que funciona aqui a situação, irmão. Camarada com a cara lavada, acorda meio-dia, vai jejuar até 12:30 e quando entrega o jejum ainda vê anjo. Rapaz, tremendo, na hora que eu... Tremendo. O Daniel viu o anjo, caiu com o rosto no chão, ficou fraco, ficou doente depois dessa visão, ficou muitos dias doente, um negócio tremendo. A pessoa, a cara simples assim, mas tem um anjo. Saiu ali agora. Vamos continuar a aula. Aí eu tenho que acreditar. Você vai para os textos bíblicos, você vê que o negócio é sério. A batalha é travada, é uma coisa tensa, né? Tem algo sério que está envolvido, tem revelações extraordinárias, tem batalha, tem coisa séria. Aí como é que é? Ali, lá, receba aí, a bandeja aí. Eu não acredito, irmão. Volto a dizer, tenha liberdade para acreditar, mas eu vejo uma coisa muito séria quando se trata de manifestação angelical. Eu vejo todo um cenário, não só esse aqui que eu estou narrando, mas todos os episódios, para às vezes a gente está ouvindo aí de uma forma assim muito banal, muito simplória, muito natural, corriqueira, cotidiana. E aí é complexo de acreditar, eu confesso. Aí eu vou ter que orar igual o pai lá do lunático. Me ajuda na minha incredulidade. Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Ou esse povo está crente demais, ou eu estou muito incrédulo. Miguel, nome significa quem é semelhante a Deus. Coloquei entre aspas a interrogação, porque seria uma afirmação ou uma pergunta, não sei. Possa ser que o nome tenha essa conotação de pergunta, assim como a pergunta, operando Deus, quem impedirá? Aquela pergunta com interrogação e exclamação, forte, né? Então teria essa conotação também de interrogação. Arqueângelos é o grego de arcanjo, príncipe, chefe. Miguel, vem aqui as suas etimologias, quem é como El, ou seja, quem é como Deus. Arcanjo é a hierarquia angelical maior. Micael aparece no capítulo 12 de Daniel, associado à nação de Israel. No 10 nós vimos aquele associado a uma batalha. No 12 nós temos ali a revelação de que ele é o príncipe de Israel, ele é o protetor guardião de Israel. Assim como nas hostes angelicais da maldade, os demônios, tem os príncipes das regiões que se opõem, que tentam impedir o avanço do reino de Deus, da pregação da palavra, etc, etc. Deus também tem designado os seus anjos. No caso de Israel, Miguel é o protetor da nação de Israel. Vamos falar dos querubim. Bim, quando a gente fala in e m no final é plural, né? Querubim, estamos falando no plural. Queruv é guardião, protetor. Querubim origina-se do hebraico queruv, cujo significado é guardar, cobrir. Parece que os querubins constituem uma categoria ainda mais elevada de anjos relacionados com os propósitos redentores de Deus para com o homem. No hebraico, querubim é um vocábulo correlato com o verbo acadiano que significa bendizer, louvar, adorar. Os querubins estão diretamente ligados à santidade de Deus e à sua adoração. Maepirma, ao mencionar que os querubins são descritos como tendo rosto de leão, de homem, de boi e de águia, afirmou: inteligência de homem, rapidez de águia, serviço semelhante ao que o boi presta. Tal simbolismo relaciona-os imediatamente com as criaturas viventes da visão de João em Apocalipse 4, a partir do versículo 6 até o 5:14. Os querubins receberam a missão de guardar a entrada do jardim do Éden, como guardiões da santidade de Deus.
As Sagradas Escrituras dizem que Deus está entronizado acima dos querubins, ou que ele viaja nas asas do querubim. Havia 2 querubins de ouro sobre a arca da aliança. Diz o texto: ali virei a ti, e de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Querubim, portanto, significa protetor, guardião, está relacionado com a proteção da glória de Deus. Eles foram comissionados a protegerem a entrada do jardim do Éden. Eles foram comissionados foi ordenado que construísse sobre a tampa da Arca da Aliança, a saber, o propiciatório, 2 querubins protegendo o local da manifestação da glória de Deus. Então, querubim significa guardião, protetor. Vamos para serafim. O vocábulo serafim origina-se da raiz hebraica sarap, ou seraf, que quer dizer ardentes. Aqui eu coloquei também, queimante, ardente, serafim, devido o fogo do Senhor. Os serafins são mencionados somente lá no livro do profeta Isaías, aquele episódio clássico da chamada de Isaías. Os serafins, brasa viva tirada do altar, como é a única vez na Bíblia Sagrada que há menção dos serafins. Pouco se sabe acerca desses elevados seres angelicais. Acredito que constituem a ordem mais elevada de anjos e que a característica que o distingue é um flamejante amor a Deus. No texto em apreço, aparecem acima do trono do Senhor, clamando e proclamando os atributos da santidade do Senhor dos Exércitos. No comentário bíblico Beacon, lê-se a seguinte explicação a respeito dos serafins. Além dos seus rostos e pés reverentemente cobertos, e as asas velozes dos serafins estavam em perfeita prontidão para cumprir a sua missão e cantar em um altifônico coro a sua tríplice expressão de santidade ao Senhor dos Exércitos. O padrão de serviços deles é reverência, prontidão e júbilo, e é o que mais aproximadamente condiz com aquele cujo majestoso esplendor enche toda a terra. Não é de estranhar que os fundamentos dos umbrais das portas do templo se moviam e começavam a encher-se com a fumaça da glória celestial. Então, eis aí os serafins. Está aqui os anjos com designações específicas, para nós encerrarmos essa parte. Temos aí anjos do juízo, anjo destruidor, anjo vigilante, anjo do conserto, anjo da cura, anjo das águas, anjo dos ventos, 7 anjos, anjo do abismo. Antes de falar do anjo do Senhor, deixa eu fazer um comentário sobre estes anjos que aqui estão, e está aí no seu material, que tem nomes específicos. Eu estava falando agora no começo, introdução dessa aula, nos primórdios, que Deus criou cada anjo com uma especificidade. Cada um cumpre o propósito para o qual fora criado. O serafim, o querubim, o arcanjo, o anjo, o Gabriel, etc, etc. Então, Deus criou um anjo especificamente para exercer juízo. O outro tem o nome de destruidor para essa tarefa. O outro é um vigilante. O outro é o do conserto, da cura, das águas, etc. O que eu quero destacar, o que é importante nós relembrarmos, é que os anjos exercem atividades importantes no mundo espiritual, mas não são independentes nessas atividades. Ou seja, fazem ou as executam dentro dos limites em que foram criados. Os seus nomes falam-nos das especificações com as quais Deus os criou. O que eu estou dizendo aqui em resumo? Tem o anjo da cura, que Deus criou um anjo
para ministrar a cura, tem, a Bíblia fala, Deus o criou, mas este anjo não tem autoridade para curar a revelia da ordem de Deus. Quando Deus ordena a cura, o anjo da cura ministra a cura. Se Deus não ordena a cura, o anjo da cura, a despeito de ser anjo da cura, não cura sem a ordem de Deus. Se o fizer, isso é rebeldia. Aí já está em outro lugar, lugar dos anjos rebeldes. Então, por que que isso precisa ficar claro? Porque tem gente que ora para anjo. Ah, eu vou orar o anjo das águas, vou orar o anjo da cura, vou orar... Irmão, a despeito deles terem tais especificações, eles não agem à revelia de Deus. A oração deve ser dirigida a Deus, através do Espírito que habita em nós, em nome de Jesus. E o Senhor, se assim o desejar, vai liberar a ordem, que venha trazer a mensagem, que venha trazer a cura, que venha trazer a libertação, que venha, enfim, cumprir o propósito que seja. Mas quem determina é Deus. Quem dá a ordem é Deus. Então, não se dirija a anjo, pedindo que o mesmo faça alguma coisa, que ele não fará a revelia. Quando eu falo a revelia, significa sem a ordem, em rebeldia da ordem divina. Ok, vamos falar agora de Meleque e Jeová, o anjo do Senhor. O último aqui dessa primeira parte da nossa aula. Anjo do Senhor. Queria só destacar que na minha digitação, a palavra Senhor está com o S maiúsculo e as demais letras em minúsculo. Mas você vai perceber na Bíblia que sempre que aparecer este anjo do Senhor, todas as letras da palavra Senhor estarão em maiúsculo. Por quê? Porque trata-se ali do nome, este nome que aqui está, ó, Jeová, Yod-He-Vav-He, que aqui na nossa Bíblia foi colocado Senhor com todas as letras maiúsculas. Por isso que eu já estou chamando aqui de Meleque e Jeová, anjo de Jeová, anjo do Senhor, é como aparece na nossa Bíblia. Repito, Senhor com todas as letras maiúsculas. Você vai ver erro da minha digitação, tá? Mas na Bíblia todas as letras maiúsculas. Em muitos textos dos primeiros livros da Bíblia, a proteção de Jeová em favor de Israel é personificada na expressão anjo de Jeová. Este anjo, que algumas vezes aparece como anjo de Deus, ou o meu anjo, é representado como um ser celestial, enviado por Deus para tratar com os homens como seu agente pessoal e porta-voz. A maneira pela qual esse anjo do Senhor é descrito, distingue-o de qualquer outro. A ele é atribuído o poder de perdoar ou reter perdão de pecados. Duas coisas sumamente importantes são ditas acerca dele. Primeiro, que o nome do Senhor está nele. Segundo, que ele é o rosto do Senhor. Isto é, o rosto do Senhor pode ser visto nele. Por isso, tem poder de salvar e de recusar perdão. Meyer Pirman, mais uma vez, aqui nos ajudando, ele afirma o seguinte: não se pode evitar a conclusão de que este anjo misterioso não é outro senão o Filho de Deus, o Messias, o libertador de Israel, e o que seria o Salvador do mundo. Seria, assim, do ponto de vista lá antes da manifestação, está apontando para frente, viria a ser, né, nós sabemos que já se revelou como Salvador. Portanto, o anjo do Senhor é realmente um ser incriado. Assim, tudo indica que anjo do Senhor é a expressão usada no Antigo Testamento para designar o próprio Cristo em várias de suas teofanias. Está aí o significado de teofania, nós já falamos sobre isso, que é a manifestação, aparição de Deus, revelações de teos, de Deus. Então o anjo do Senhor seria justamente, olha aqui, as manifestações de Cristo pré-encarnado. Cabe até ressaltar que depois da encarnação, você não vai encontrar mais a expressão anjo do Senhor.
Você pode perceber isso na Bíblia. Depois que Cristo encarnou, você não vai encontrar mais no Novo Testamento o anjo do Senhor. Serão manifestações de Cristo pré-encarnado. Este anjo é o próprio Senhor Jesus em sua pré-existência. Apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, a Moisés, Josué, Gideão, Manoá, apareceu a Israel. Então estão as manifestações do anjo do Senhor. Concluída aqui a primeira parte, a gente vai adiantar aí já o intervalo. Tá? Começamos agora, mas já vamos ter o intervalo, porque daqui a pouco eu entro rápido na segunda parte, até o final, sorteio do livro, etc. Glória a Deus, aleluia, amém. Retornando, página 49, capítulo 4, Satanás e os demônios. Prosseguindo o estudo a respeito dos anjos, passaremos a meditar sobre os maus anjos e o seu príncipe, Satanás, o qual era um poderoso querubim, com o nome de Lúcifer. A ressalva do nome já fiz na primeira parte da aula. Que se rebelou contra Deus e foi precipitado do céu. Estudaremos esse último capítulo sobre 3 aspectos. Primeiro, vamos falar sobre a queda de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. Segundo, falaremos sobre a organização hierárquica de Satanás e seus demônios. Finalmente, a vitória de Jesus sobre Satanás. Comecemos então, a queda de Lúcifer e dos anjos que o seguiram. A queda de Lúcifer foi a maior catástrofe de todos os tempos e foi a causa original de todos os males. Letra A. Lúcifer era um querubim de grande responsabilidade. O seu nome traduzido significa estrela da manhã. A Bíblia diz que era um querubim da guarda, Ezequiel 28:14, colocado sobre a terra em sua criação original, pois está escrito, estavas no Éden, 28:13. Os irmãos lembram desta aula em Doutrina de Deus, quando nós falamos da criação, as obras de Deus, capítulo das obras de Deus. Neste capítulo nós falamos da criação, do mundo e do homem. Quando falamos da criação do mundo, me lembro bem que nós tratamos da terra original, caótica e recriada. E aí então nós fomos estudar o que aconteceu para que a terra original se transformasse em terra caótica. E aí nós trabalhamos os textos de Isaías 14, Ezequiel 28, para nos reportar a queda de Lúcifer. Disse aos irmãos, tratasse da teoria do intervalo ou do caos. Quem lembra? Vocês se lembram bem dessa aí? Às vezes as minúcias do detalhe, talvez não, mas vocês lembram que nós falamos disso daqui, tá? Na dúvida, YouTube / Escola Teológica Shema, você vai lá na playlist Teontologia, aula de número 4. Ou é a 3 ou é a 4. Simples assim, você vai encontrar isso lá. Porque eu não vou falar tudo de novo, a queda de Lúcifer, ler os textos e tal, já falamos sobre isso, mas estou deixando aqui, se houver uma dúvida, quiser relembrar, a aula está disponível. O nome traduz, aliás, vamos lá. Embora rodeado de toda a glória de pedras preciosas, de ouro e de ornamentos, sendo perfeito em seus caminhos, nasceu em seu coração um sentimento de insatisfação. Pensamentos estranhos formaram-se no seu íntimo e transformaram-se em ambição crescente. Pensamento dele: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse plano se ia formando, ajudado pelo livre-arbítrio de Lúcifer, e pouco a pouco o seu pensamento transformou-se em vontade, a vontade em ação. Então, a maior catástrofe de todos os tempos aconteceu. Lúcifer se rebelou contra Deus.
O que eu quero analisar neste passo a passo da queda, neste episódio aqui da rebeldia de Lúcifer, que todos estão passivos de se verem num emaranhado que possa culminar com esse passo a passo da queda. A gente precisa refletir de uma forma devocional, de uma forma prática. É justamente isso aqui que eu destaquei. Lúcifer foi pensando. Ele viu o Senhor assentado no alto, sublime trono. Ele na posição elevadíssima com a qual fora criado, mas ele começou a pensar consigo mesmo. Sabe aquele pensamento consigo mesmo? Poxa, e se eu fosse Deus? Acho que na primeira vez que ele pensou, que coisa, aquela coisa assim, que besteira, pensamento segue a vida. Mas daí a pouco, pensamento vem de novo. E ele não espanta, dá um pouquinho mais de asas à imaginação. Estou aqui conjecturando, hein, irmão? Não estou afirmando que foi assim. Estou conjecturando. Pensamento. De tanto pensar, os pensamentos transformaram-se em sentimento. Só pensava sobre. Agora virou um desejo. Daí a pouco esse desejo foi tão forte que transformou-se em obsessão. Esse é o desejo descontrolado. É quando você não domina o desejo, mas o desejo te domina. Obsessão. Obsessão, que é o desejo descontrolado, transformou-se em atitude, ação. Estou falando aqui a trajetória de queda dele, do céu foi lançado ao espaço, do espaço à terra, da terra será lançado ao abismo e finalmente, falando da trajetória de queda dele até o final no lago de fogo e enxofre. Mas eu quero falar sobre isso aqui, que todos estamos passivos de, volto a dizer, sermos emaranhados por essa cadeia. Pensamento, sentimento, vontade. Olha o tripé da alma aí, ó. O tripé da personalidade. Os pensamentos, sentimento e a vontade. Mostrando que trata-se de uma personalidade, seres angelicais. Aí estamos lá. Os pensamentos, vontade, ação. Importante, irmãos. Cuidado com os pensamentos. Cuidado com os pensamentos. É por isso que a lei fria e crua como era, punia as ações. Jesus ampliou porque ele sabe que o pecado não acontece quando a ação é praticada. Mas na multidão dos pensamentos o pecado já habita. Depois ele é concebido. Então, matar o mal pela raiz é tomar cuidado com os pensamentos. Porque você começa a pensar, vai pensando, não pequei, não pratiquei, logo ninguém sabe, pensamento, só pensando bobagem, pensando em pecado, isso, aquilo outro, e pensamento, mas de tanto pensar, os pensamentos, volto a dizer, se transformam em sentimento. Aquilo ali, dizendo na prática, assim como nós entendemos, saiu daqui e veio para cá. Veio daqui para cá. Saiu dos pensamentos e está no coração. Irmãos, é mais fácil, guarde isso que eu estou falando, é mais fácil você vencer a batalha contra o pecado no trajeto daqui para cá do que do coração para a prática. Se você permitir sair do pensamento e entrar no coração, é mais fácil você pecar do que vencer. É mais fácil se você permitir entrar no coração. Agora, se você vence a batalha aqui, não permitindo que entre aqui, você tem mais chance de vencer a tentação, o pecado e permanecer de pé. Guarde isso que eu estou te falando. Não é para anotar no papel, na palma da mão, é na tábua do coração, irmão. Isso é para você nunca esquecer. Vença as tentações no campo da mente, os pensamentos. Você sempre vai lembrar disso quando os pensamentos ruins vierem para você. O pecado não aconteceu, mas a batalha já está travada. Já é momento de você levantar a guarda e vencer. Cuidado com os pensamentos. Irmão Márcio, por favor, me ajude então a vencer os pensamentos. A Bíblia nos orienta como. Como é que eu combato e venço pensamentos pecaminosos? Pensai
Leia aí. Pensai e não nas que são da terra. Ocupe o seu pensamento com coisa do alto. Ocupe o seu pensamento com coisas celestiais. Ocupe o seu pensamento com coisas do céu. Ocupe o seu pensamento. É por isso, irmão, a gente está aí, ó. Começamos hoje o livro de Eclesiastes, estamos lendo a Bíblia. Volto a dizer, alguns pararam pelo caminho, desanimaram, não começaram. Independente, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. De preferência nas primeiras horas do dia. Porque meditar não é você ficar o tempo todo com a Bíblia aberta, é você ler e ficar pensando nela. Então a leitura da Bíblia, a leitura é uma coisa, a meditação é outra, mas a meditação, ela é a consequência da leitura. Você começa o dia a ler lá. Ah, mas eu tenho pouco tempo para ler os 4 capítulos. Começa o dia lendo um capítulo, depois você, na hora do almoço, mais um, à noite outro. Leia aquele e fique meditando. Fique meditando. Volta e meia você lembra daquele versículo. Aí a gente vai lá, temos acesso aí ao nosso grupo do WhatsApp. Vamos falar sobre ele, vamos falar. A gente tem falado de tanta coisa ali de vez em quando, até peço perdão se há indelicadeza, mas não sei se os irmãos têm percebido, quando se trata de comentar sobre o que outras pessoas dizem, eu demoro a responder. Quando se trata de comentar sobre atitudes de pessoas, eu demoro também um pouquinho a responder. Agora, fala alguma coisa da Bíblia, opa, na hora ali, ó. No primeiro momento que eu tiver tempo, eu já vou falar. Porque aí o negócio dinamiza, fica gostoso e tal. Os outros eu procuro dirimir as questões, as polêmicas e tal. Vamos meditar na palavra. Isso é a forma de vencer o pecado. Ninguém está imune de ser tentado. Tentação é algo que acompanha o crente o tempo todo. A gente precisa vencê-la. Precisamos ser ativos, entendidos, inteligentes na batalha espiritual. E a batalha começa no campo da mente. Então a meditação na palavra é imprescindível. Pensar nas coisas do alto. E vou além, porque a Bíblia vai além. Quanto mais, irmãos meus, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e há algum louvor, fazer o quê? Nisso pensai. Então, bota no crivo, irmão. Surgiu um assunto aqui, é verdadeiro, é honesto, é justo, é puro, tem boa fama, tem alguma virtude? Então estou fora, não vou perder meu tempo pensando nisso. Aí, ó, crivo aqui, ó. Não, isso é interessante, isso é honesto, isso é verdadeiro, isso é puro, é de boa fama, isso é digno de louvor. Vou ocupar minha mente com isso daí. Está aí, ó, simples assim. Então vamos praticar isso daí, gente, para a gente vencer, porque a carne não está brincando não, hein? O pecado não está brincando, o diabo não está brincando, o mundo não está brincando, então vamos parar de brincar. Vamos parar de brincar também, porque a coisa é séria. Prosseguindo, então vai lá. Conjecturei, fechei a conjectura, mas está lá, Satanás, pensamento, sentimento, atitude. Quando ele subiu, Deus do alto o lançou para baixo. Quando virou atitude, mas você acha que Deus foi pego de surpresa? Deus já estava de olho nos pensamentos dele. Quando ele estava pensando, já estava tudo pronto. Quando virou sentimento, ele acha que Deus não está sabendo, mas Deus está esperando achar espaço para arrependimento, o que não vai adiante. Isso acontece com o ser humano. A longanimidade de Deus. Ele está pensando, ele está desejando, mas Deus está esperando que ele se arrependa e volte. Aí às vezes a pessoa pratica e a colheita do pecado é terrível. Então vamos tomar cuidado. E Satanás foi por esse caminho. Deus manteve a sua posição de santidade e soberania. Lúcifer foi lançado fora do Monte Santo, precipitado para o mais profundo dos abismos. Jesus disse, eu via Satanás como raio cair do céu. Sendo lançado fora do céu, Satanás ficou nos lugares celestiais, isto é, abaixo na morada de Deus e acima da região que chamamos firmamento ou atmosfera terrestre, onde se estabeleceu. Então, olha, irmão, está na região celestial. A pessoa às vezes confunde, quando está lá em Efésios, os demônios, os principados, os potestades que ocupam os lugares celestiais. Os demônios nos lugares celestiais. Celestial é o céu. Mas tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro. Ele foi expulso do céu
dos céus, o terceiro céu, o céu de Deus. Ele habita, portanto, entre o segundo e o primeiro. As potestades do ar estão ali, nessa região. Então, volto a dizer, esse negócio de apontar lá para baixo, o diabo de baixo, não, o diabo está em cima. Não acima de Deus, obviamente, abaixo de Deus, mas acima do planeta em que vivemos. Está nas regiões celestiais. Sendo lançado fora do céu, ficou aí neste ambiente. Lúcifer transformado em Satanás. Quando o pecado entrou no coração de Lúcifer, e ele foi lançado fora do céu, experimentou uma total transformação. Após ter sido um querubim perfeito, tornou-se a personalidade mais perversa e caída que se possa imaginar. Autor de todo o pecado e a fonte de todo o mal. A crueldade de Satanás pode ser vista nos seguintes nomes: leão, dragão, Abaddon, Apolion. Abaddon e Apolion significa destruidor, homicida, antiga serpente. Então, isso tudo aí personifica a crueldade, a maldade, a malignidade de Satanás. O engano, a falsidade e a astúcia se veem nos seguintes nomes: o mentiroso, o pai da mentira, antiga serpente, tentador, ladrão, acusador, e por aí vai. Na revolta de Satanás, muitos anjos o acompanharam. De acordo com Apocalipse 12, verso 4, foi 1/3 dos anjos que se deixaram enganar por Lúcifer. Eles não guardaram o seu principado, ou seja, a sua posição como príncipes, e deixaram a sua habitação. Foram contaminados pelo exemplo e pelas mentiras de Satanás, que é o pai de toda mentira, e consequentemente foram expulsos do céu. Deus não os perdoou, mas os reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele dia. Irmãos, livre-arbítrio. Anjos têm livre-arbítrio? Claro que tem. Claro que tem. Nós falamos na ocasião que eu acabei de mencionar, na aula que tivemos de teontologia, falamos da rebelião, a queda de Satanás, os demônios. O texto fala na multiplicação dos seus comércios. Multiplicação dos seus comércios. Comércio, venda, negócio, a alma do comércio, a propaganda é a alma do negócio. Então Satanás começou a fazer a propaganda de um reino paralelo que ele queria estabelecer. O reino de Deus está posto, e ele começou a fazer uma propaganda paralela. Essa é a multiplicação dos comércios. Vai no anjo A, no anjo B. Olha, eu tô querendo ser pastor presidente também aí. Estou querendo montar um ministério aí. Aí, rapaz, você vem comigo, aqui você é um anjo de 5ª categoria, comigo você vai ser de 2ª e tal, e tal, e tal. Estou querendo abrir um ministério aqui, tem espaço. Tá. Estou com você, eu estou com você, estou com você, estou com você, estou com você. E tal, e vai, não sei quanto tempo durou, se dias, meses, anos, séculos, milênios, não sei. Sei que daí a pouco 1/3 dos anjos fechou com ele. Não, estou com você, estou com você. A proposta é boa, tá bom, é isso aí mesmo. Então, 1/3 dos seres angelicais estavam com ele. Quando ele então vai em sua rebelião, isso é livre-arbítrio. Eles decidiram, eles escolheram se rebelar e naturalmente colheram as consequências da sua livre escolha. Escolheram ser rebeldes, foram expulsos do céu. Perderam o seu principado, perderam a sua qualidade de anjo bom, transformaram-se em anjos caídos, em demônios, livre-arbítrio. Irmãos, com a queda de Satanás e 1/3 dos anjos que o acompanhou, ou seja, os demônios, Deus não alterou a ordem de relacionamento celestial, ou seja, retirando dos 2/3 que ficou com ele o livre-arbítrio. Tem gente que acha que anjo não tem livre-arbítrio. Não, anjo não tem livre-arbítrio. Tem, pecaram, se rebelaram, seguiram a Satanás, fizeram essa escolha. Tem livre-arbítrio. Aí alguém vai conjecturar, então se tem livre-arbítrio, então seria possível hoje ainda outros anjos, fazendo uso do seu livre-arbítrio,
pecarem, se rebelarem, ser lançados fora do céu, então vamos conjecturar. Antes da primeira rebelião, o grupo que seguiu Satanás não sabia do juízo que para eles viria por conta de sua rebeldia. Os 2 terços que ficaram sabem o que vai acontecer com 1 terço que se rebelou. Você, de posse dessa informação, se rebelaria? Ter livre-arbítrio não significa ser burro, né, irmão? Eu tenho livre-arbítrio, mas não sou idiota. Olha lá o que aconteceu com eles, eu vou nesse caminho. Antes ele disse, não, mas vai ser assim, vai ser assim. Foi nada, olha aí o que foi parar, eu vou atrás disso, nada. Deixa eu quieto aqui. Essa é a situação. É igual hoje, a pessoa fica oscilando entre servir a Deus ou não servir. Pede a Deus aí para te dar uma experiência e te levar um dia no céu, outro dia no inferno. Vamos ver se você não volta a decidir do que você quer da sua vida. Senhor, me leva hoje no céu, me leva amanhã no inferno. Aí depois você conta aqui no domingo o que você quer da sua vida. Você é crente até debaixo d'água, meu irmão. Com certeza. Às vezes falta essa experiência aí. Mas os demônios, os anjos, a Bíblia agora vai chamá-los, os que permaneceram, vai chamá-los de anjos eleitos. E os que se rebelaram são chamados de anjos caídos. Naturalmente os eleitos não querem se transformar em caídos. E os caídos, a eles não lhe é permitido mudar o seu status quo e voltarem a ser eleitos. É uma das grandes raivas, ira de Satanás. Pecou uma vez e foi expulso do céu. Eu, você, nós pecamos todo dia. O sangue de Jesus nos purifica e a gente continua caminhando para o céu. Eu errei uma vez. Olha para o Márcio, hoje. Quantas vezes ele errou? Só que ele nunca veio para o céu, ele não conhece o céu, não sabe como é o céu, mas acredita no céu e quer vir para o céu. Você estava no céu e virou as costas para o céu. Então por isso o sangue do meu filho purifica e daqui a pouco ele vai vir para o lugar que você virou as costas. Não vire as costas para o céu, viu? Isso é um tema de uma mensagem boa, não é? Prega aí, grava o DVD e me dá de presente. Não vire as costas para o céu. Na revolta de Satanás, muitos anjos o acompanharam. Já falamos isso aqui, vamos falar dos demônios. A Bíblia também fala com frequência da existência de demônios. Quem são os demônios? Os demônios são seres espirituais e materiais invisíveis. Têm personalidade, isto é, têm vontade própria, faculdades intelectuais, têm inteligência. Também reconhecem a divindade de Jesus, são inumeráveis. Tudo aqui é óbvio. A natureza deles é idêntica à de Satanás, o seu príncipe, o seu líder maior. São imundos, violentos. Assim como Satanás é o pai da mentira, eles também se apresentam como espíritos de mentira. Estão em absoluta oposição a Deus e à sua obra. Estão de tal forma identificados com Satanás, que quando os demônios são expulsos de alguém, diz-se que Satanás foi expulso. A origem dos demônios, parte 2. Os demônios são os anjos que acompanharam Satanás em sua rebelião contra Deus. Uma parte dele foi lançada na escuridão, aguardando o julgamento, são os mais violentos. Enquanto outra parte, sob o nome de demônios, estão servindo a Satanás e seu príncipe. Irmão, pensa bem, tem demônios que, quando dá ocasião da expulsão do céu, isso aqui a gente não tem como mensurar o tempo. Se a gente for fazer um cálculo assim simplório, o tempo de existência do planeta Terra já está aí, não segundo o pessoal paleontólogo, e carbono não sei o quê, 14, não, segundo a Bíblia, 6.000 anos. A Bíblia fala disso. O calendário judaico está lá nos 5.000, quase 6.000 anos. Então a rebelião já tem mais de 6.000 anos. Vamos fazer aqui o tempo mínimo, 6.000 anos. Então, quando da ocasião da queda desses demônios, há demônios que já na ocasião da queda foram presos, aprisionados em cadeias, em prisões. Estão lá presos há, no mínimo, 6.000 anos. Alguns desses demônios que estão presos há 6.000 anos, na grande tribulação, serão soltos por um período de tempo. Imagina a pessoa que parar na frente de um demônio desse, na grande tribulação.
A Bíblia fala que esses demônios que estão presos para o tempo determinado, dia, hora, mês e ano, serão soltos, farão uma devastação na terra e depois se tornarão a ser presos para depois seguir o destino eterno. Você está vendo a lenha que Satanás e os demônios vêm fazendo na história da humanidade desde que o mundo é mundo, desde que o homem foi criado, desde o jardim do Éden. E esses aí estão só esperando a vez deles, há 6.000 anos no mínimo. Ó, irmão, vamos ser arrebatados, né? Vamos falar sério, é melhor ser arrebatado, né? Você concorda comigo? Deixa esses demônios para lá. Vamos falar de organização hierárquica de demônios. Satanás, para afirmar o seu reinado maligno, tem como finalidade a luta contra Deus e suas criaturas. Ele procura em tudo imitar o que é de Deus, e para isso organizou em ordem hierárquica os seus anjos, assim como estão organizados os anjos celestes. Nós acabamos de ver. Satanás se fez príncipe do reino. Ele que antes de ser expulso do céu era um querubim da guarda, pois habitava no Éden, queria continuar com domínio sobre o mundo e foi chamado príncipe deste mundo. Ele que queria ser semelhante ao Altíssimo é chamado o Deus deste século. Ele é o príncipe dos demônios e das potestades do ar, pois tem o seu quartel-general nos lugares celestiais, de onde pode atingir o mundo todo. Irmão, quartel-general de Satanás é lugares celestiais. Já vi gente expulsando o demônio aí aquela, sabe quando vai expulsar demônio, empolga mesmo, né? Volte para o quinto dos infernos, lugar de onde você jamais deveria ter saído. Aquela fica até um negócio assim, né? Rapaz, ó, que autoridade, né? Aí nem é sai, né? Aí foi liberta lá. Pronto, isso aí já deixou a gente em paz, voltou para o inferno. Ele não está no inferno, irmão. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, os demônios, mas eles habitam nos lugares celestiais, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz que eles habitam nos lugares celestiais. Então, irmão, não tem esse negócio, Satanás está no inferno. Alguém lê o texto que diz, o texto diz, Jesus, quando ele aparece glorificado para João na ilha de Patmos, capítulo 1 de João. Depois você lê o texto. Jesus se revela a João e diz: eu sou aquele, fui morto, estou vivo e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Ponto. Aí o pregador: não, porque quando Jesus morreu, o diabo estava lá no inferno e estava rolando um pagode, funk, papapá, e ppp, e Jesus foi lá e pegou a chave da mão dele e tirou. Aonde está escrito isso? Só está escrito: eu tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Aí o camarada sabe a música que estava tocando no dia da morte de Jesus, qual era nem sei se era LP, se era CD, se era MP3, estava rolando um show lá, uma festa, Jesus entrou e aquela luz, e pá, pá, vai entrando no inferno, aí aleluia, oh glória. Onde está escrito isso na Bíblia? Lugar nenhum da Bíblia, irmão. Você toma cuidado, pregador é perigoso. Principalmente os que não gostam de ler Bíblia, esses são os piores e é os que mais tem. Não tem lugar nenhum escrito na Bíblia. Ah, irmão Márcio, mas está escrito que ele tem a chave. Pergunta simples: quem criou o inferno? Você fica assim ainda pensando: quem foi que criou o inferno? Acabei de falar aqui agora. Deus falou: criei o inferno para o diabo e seus anjos. Criei, a chave está na minha mão. Na hora de inaugurar eu abro e jogo ele lá. Não, criei, toma. Sua casa, sua vida, toma a chave para você. Depois eu vou lá tomar a chave. Meu irmão, você vai sair do céu, mas eu estou criando um ambiente aqui para você. Toma, aqui a chave é sua, tá? Depois meu filho vem, toma para você. Você vai ficar sem ter onde morar. Cuidado com essas invenções aí, irmão. Não tem na Bíblia, hein? Não tem na Bíblia. E você vai falando: mas pregador fulano de tal, os mais renomados é os que menos gostam de Bíblia. Já vai na força do nome. O meu nome é o meu nome. Então deixa o nome de Jesus de lado, a Bíblia de lado e vai na força do nome dele. Não tem na Bíblia. Vai lá. Estão organizados nos lugares celestiais.
Os demônios estão organizados militarmente. Os príncipes da terra. Alguns demônios são chefes de grandes regiões ou de países, por isso são chamados como tendo autoridade sobre esses lugares. Em Daniel, como lemos hoje, chamaram-se o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia. Certamente o diabo tem encarregado demônios graduados para liderar as forças malignas em cada país ou região. São os tais que em Efésios 6:12 são chamados de principados, são príncipes, líder de regiões, de países, nações, enfim, isso é uma organização hierárquica. Satanás em tudo imita a Deus, em tudo. Ele queria ser como Deus, então imita a Deus, até na organização hierárquica, organização angelical, ele imita. Aí nós temos hostes espirituais, da maldade, a trindade satânica, tem a trindade santa, ele criou a trindade satânica. Na luta final, no tempo da grande tribulação, Satanás, imitando a Santíssima Trindade, fará a sua própria trindade, da qual ele mesmo se fez o antideus, ou seja, o antipai. A besta, o anticristo, o falso profeta é o antiespírito. Porém, quando for estabelecida esta tríade, já estará próximo o fim de seu reinado. Vou falar rapidinho aqui, antes de falar da vitória. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, sim contra 1. Principados. 2. Potestades. 3. Príncipes das trevas do mundo tenebroso. Isso aqui é uma outra tradução. 4. Hostes espirituais da maldade. Aonde? Nos lugares celestiais. A hierarquia: principado, potestade, príncipe das trevas, hostes espirituais da maldade. Então a gente vê aqui uma hierarquia. O que é a organização? Principados, está aqui, tas arques, ou arcais, arque, os principados. Exoxias, poderes, potestades. Esse aqui é o nome mais. Casmocratopas, ou torras, são os dominadores do mundo, ou dominador das trevas. E, finalmente aqui as hostes, as forças. Pneumatica, que são o arque principal, já falamos, arqueângelo, arcanjo. Aqui é um arquedemônio, um principal dos demônios, o líder principal, alguém que tem papel de liderança. Os principados representam as lideranças de Satanás dentro das nações. Estamos aqui vendo a partir de Daniel, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, são príncipes das nações. Demônios de patente alta, príncipes das regiões dos infernos, que transformam nações em principados, domínios do diabo. Quando eu coloco do inferno aqui, não é origem, é destino final deles. Potestade, do latim, potestatem, autoridade, poder. Assim é designada uma determinada classe de demônios que prestam serviços aos reinos das trevas. Potestade representa a segunda grande hierarquia de Satanás, dentro das nações terrestres. São demônios patenteados de chefes, assessores dos chefes dos principados. Dominadores, aqui o Cosmocrator, senhor do mundo, príncipe desta era, disse de demônios que estão enganjados em opor-se ao reino de Deus. Príncipe das trevas do mundo tenebroso, essa aqui é a terceira hierarquia, é uma grande hierarquia também dentro das nações. Vamos passar esse aqui, as hostes, exército, força armada, tropa, aí já é um contingente maior. O exército dos anjos caídos, demônios, espíritos maus que se acham à disposição de Satanás para oporem-se à obra de Deus. Então essa aqui forma a quarta hierarquia. Mais ou menos como, isso é mais ou menos, não estamos afirmando. É como se um tem autoridade sobre um reino, uma nação, o outro sobre um estado, o outro sobre cidades, e os outros aí atuam nos bairros, nas ruas, nas bocas de fumo, etc. Cada um tendo que dar relatório
a sua hierarquia superior. Então tem essa ordem hierárquica, trabalham para destruir, para devastar. Uns atuam especificamente para destruir através dos vícios, da bebida, das drogas, o outro através da prostituição, o outro através da corrupção. Os da corrupção estão trabalhando bastante, né? E vão trabalhando, e vão trabalhando, e vão trabalhando, cada um na sua área, tem a hierarquia. E eles vão operando para destruir o ser humano, afastá-lo de Deus, conduzi-lo por um caminho de pecado que naturalmente, fatalmente, o conduzirá à destruição eterna. Então os demônios estão engajados nesta tarefa. Vamos concluir aqui falando então da vitória de Satanás, a vitória de Jesus sobre Satanás. Deus prometeu isso no dia da queda no Éden, e a promessa se cumpriu na plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho nascido de mulher para desfazer as obras do diabo. Jesus venceu definitivamente o diabo quando na cruz exclamou: está consumado. Nesse momento Jesus, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. E vencendo-os, tirou-lhes toda a armadura. Com a autoridade da cruz, Jesus proclamou liberdade para todos os cativos, pois pela sua morte repartirá ele o despojo. Todo aquele que crê em Jesus e no poder do seu sangue é justificado, libertado do poder de Satanás e do mundo. Satanás foi vencido por Jesus e dominado debaixo dos pés de Cristo. E a vitória do Filho de Deus é a nossa própria vitória. Então Jesus não foi derrotado na cruz, ele venceu na cruz. Na cruz ele venceu Satanás através do seu sangue, através da voluntariedade, da entrega da sua vida para pagamento e resgate nosso, por conta dos nossos pecados. Cada crente pode na vida prática experimentar essa vitória. Jesus está no crente e é maior do que o inimigo. Ele nos prometeu o Espírito Santo que dá poder, e assim fortalecidos no Senhor, recebemos a armadura completa, com a qual podemos resistir ao diabo. Quando Jesus vier em glória, Satanás será preso e amarrado por 1000 anos. Depois será solto por um pouco de tempo e logo continuará aquilo que é próprio dele, isto é, enganar os homens que em grande número o seguirão e ajuntarão na batalha contra Deus. Deus, porém, não esperará mais e mandará o fogo do céu devorar Satanás e as suas hostes. Vamos estudar isso daqui lá em escatologia, de forma mais paulatina e detalhada. Então Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre. Todos os demônios serão julgados e também lançados no lago de fogo, que foi feito para o diabo e seus anjos. A vitória encherá os céus com júbilo e toda a eternidade se ouvirá o aleluia ao Cordeiro que nos comprou pelo seu sangue. Amém. Conclusão, para nós encerrarmos a nossa aula. Anjos de Deus são espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que hão de herdar a vida eterna, ou a salvação. Estão continuamente conosco, guardando-nos, encorajando-nos, ajudando-nos. Agradecemos a Deus pelo seu amor e solicitude, inclusive pelo ministério dos seus anjos a nosso favor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ao estudarmos sobre a doutrina dos anjos, podemos conhecer melhor nosso inimigo, sabemos também dos recursos do arsenal de Deus que estão à nossa disposição, e que o Deus forte fortalece o seu povo e os livra e os guarda das e nas tribulações. É difícil não perceber ao longo do estudo como existem por aí grandes distorções sobre angelologia. Contudo, a igreja precisa conhecer a verdade bíblica sobre este assunto para explorar o real valor dos anjos de Deus e a sua missão entre nós. Infelizmente, a igreja não tem valorizado devidamente a angelologia. É, pois, muito raro ouvirmos um sermão bíblico, não meramente imaginativo ou especulativo, mas sim expositivo, alicerçado nas Escrituras. É bem verdade também que os bons livros auxiliares a respeito do assunto são poucos. Tudo isso dificulta o estudo e a devida compreensão do assunto. Sob um ponto de vista prático, se nós cristãos
pensássemos com frequência na proteção angelical que está a nosso dispor. Sentiríamos menos medo das circunstâncias e dos inimigos. Ao mesmo tempo, nosso esquecimento é compreensível, pois em geral anjos não são visíveis para nós. Esperamos, contudo, que este estudo sobre a doutrina dos anjos tenha contribuído para o seu despertamento em continuar pesquisando sobre o assunto, resultando assim de um maior esclarecimento do ensino que acabamos de considerar. Minha última palavra sobre os anjos, falamos aí de proteção, e um texto que às vezes é utilizado. Abra sua Bíblia aí, no livro dos Salmos, o Salmo de número 34. Cadê o Tiago? Salmo de número 34. O pessoal às vezes usa a expressão anjo da guarda por conta desta expressão do Salmo 34, verso de número 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem é que acampa-se ao redor? O anjo do Senhor. Isso aqui não é anjo da guarda. O anjo do Senhor. Talvez na sua Bíblia esteja até o A com letra minúscula, mas Senhor está tudo maiúsculo. Mas pensa comigo, o que significa acampar? O que significa acampar? Quem já fez acampamento aí? Armar uma barraca, né? Ficar, se estabelecer aqui em tal lugar. Armei uma barraca, vou ficar aqui, estou estabelecido aqui, meu lugar é aqui. Agora pense em acampar ao redor. Acampar ao redor significa estar acampado aqui, está acampado aqui, está acampado aqui, está acampado aqui, ao redor. Que anjo tem a prerrogativa de simultaneamente acampar ao mesmo tempo, óbvio, simultaneamente, frente, à direita, retaguarda e à esquerda. Está acampado aos 4 lugares aqui, os pontos cardeais ao mesmo tempo. Por isso aqui se demanda onipresença. Tem que estar acampado na frente, à direita, atrás e à esquerda. Isso demanda onipresença. Obviamente, o anjo do Senhor, isso é Jesus. Acampa-se para livrar o que teme e livra. Estamos falando mais uma vez do Senhor Jesus. Essa história de anjo da guarda, obviamente, o Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar, mas não é um anjo específico, um anjo da guarda, não. Isso é um pouco do cabalismo, né? Isso é um pouco da superstição judaica. Isso tem muito a ver também com astrologia. Não tem fundamento bíblico, não, um anjo da guarda. Então, o anjo guarda, mas o anjo da guarda é diferente. Um anjo específico para te acompanhar e tal. Não, assim eu não creio, porque não vejo de forma explícita a Bíblia ensinando desta maneira. Amém? Vamos ficar de pé para orarmos e na sequência nós vamos fazer então o sorteio. Vamos orar, daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio, vocês aguardam, depois do sorteio, nosso pastor ainda vai despedir a gente com a bênção apostólica. Vamos orar. Querido Deus e Pai, a Ti rendemos graça mais uma vez por estarmos reunidos, aprendendo a Tua palavra. Acabamos de concluir mais uma etapa. Sou grato por cada vida que tem sido perseverante, tem rompido em fé, tem vencido os obstáculos e tem chegado até aqui, com desejo de ir até o fim. Te peço que continue nos ajudando, nos incentivando, nos estimulando e nos fazendo crescer no aprendizado da Tua palavra. A partir da semana que vem já estamos extremamente animados para estudar sobre a ramartiologia, a soteriologia. Começa a preparar o nosso entendimento e o nosso coração para absorvermos e aprendermos cada vez mais da Tua palavra. É a nossa oração que dirigimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou falar só mais uma vez do livro, nós estudamos Antropologia. Esse livro, do pastor que um dos maiores teólogos que nós já tivemos em nossa denominação, já nos deixou, pastor Severino Pedro da Silva. Ele escreveu esta brilhante obra sobre o homem, uma obra, portanto, de antropologia,
onde ele vai tratar da natureza humana explicada pela Bíblia. Espírito, alma e corpo do homem. Então é um livro muito bom para avançar no conhecimento da antropologia. A pessoa que o adquirir será grandemente abençoada aqui. O que não ganhar o livro, eu recomendo que, podendo fazê-lo, adquira, porque vai servir muito, tá? Para seus conhecimentos, seu ministério, etc. Bom, apresentação do material à parte, tempinho de suspense, sempre natural. Olha, deu menos que 100, hein? Mais que 0. 55. 55 não está entre nós, foi arrebatado. 55, vamos para o próximo. De novo, mais do que o 0, menos que o 0. 62. 62? Glória a Jesus, nosso irmão aí. Amém, parabéns. Bate a porta aí.